Eu não admito ninguém falar mal da plantinha na minha frente. Eu não admito. Passaporte do Jair? Para mim, sim. Eu não fumo esse tipo de droga de merda. Meu pulmão não recebe tabaco, tá? A não ser que fosse um charuto cubano, tá? Igual do Tchê, porque aí vai ter todo um valor simbólico. Vai ser uma vez só na minha vida. Já falaram que é mais leve. Eu odeio tabaco. Eu não gosto realmente, não é uma coisa que eu gosto, não é um. Porém, o tabaco ele vicia, né, gente? Diferente da plantinha. Ontem tive uma aula, que aula, inclusive, sobre fitoterápicos na Sameca, clínica ampliada. Um dos médicos da Sameca falou, porque ele é, né, médico que prescreve cannabis medicinal, ele é psiquiatra, ele trabalha com isso. E, gente, eu não admito ninguém falar mal da plantinha na minha frente. Eu não admito. Vieram falar no meu vídeo que eu tava defendendo a planta que, ai, não é bem assim. É bem assim, sim. Causa esquizofrenia. Não, não causa esquizofrenia. Inclusive, já tem estudo que demonstra que ela pode reduzir a esquizofrenia. Ah, porque a pessoa usou a primeira vez, ficou com muito sono, muito cansaço, blá blá blá. Provavelmente é porque você estava muito cansado com sono. E aí a plantinha te relaxou e aí você ficou cansado e dormiu. Você precisava dormir mesmo. Olha que legal. Você precisava dormir, você dormiu. As coisas que as pessoas estereotipam como se fosse mal é por conta do prensado, que vem da não legalização, que faz com que a gente fume uma porcaria que tem um bando de merda, que quem planta não tá preocupado em se vai botar agrotóxico ou não. Então a flor tá com agrotóxico, um bando de flor misturada, planta fêmea, planta macho, inseto, mistura um bando de tipo de flor, prensa tudo, mofa, gera amônia. É a amônia que vicia, é a amônia que chega fudendo com o nosso organismo. O calor da queima é perigoso, sim. Pro pulmão, ponto. Porém, existem outras formas de você fumar sem você ter esse calor perigoso, ou seja, controlando o calor, fora os usos de comestíveis, fora o uso de óleos, sabe? Então, é isso. Dá pra fumar com um vaporizador, que ele controla a temperatura pra isso não fazer mal pra você. O próprio bong, que é você faz o vapor d'água ali não vai ferrar o seu pulmão, sabe? Não vai ferrar a sua garganta. Mas é sempre preferível realmente fazer o uso de comestíveis. Óleo no pulmão não é legal, mas o óleo não vai pro pulmão. O óleo não vai pro pulmão. Isso não tem nada a ver. O óleo ele vai pro nosso sistema digestivo. Se você consome de forma oral, ele vai para o nosso sistema digestivo, assim como os ingeríveis. Eu vou, inclusive, convidar o camarada de ontem. E, gente, olha só, eu não estou falando de vape, tá? Eu estou falando de vaporizador de ervas. Vape é terrível. Eu não estou falando para ninguém fazer uso de vape. Não, vape é terrível. Tá? Vape é pior do que cigarro. E não estou falando de vaporizador como sinônimo de vape. Eu estou falando de vaporizador de ervas, que é um vaporizador específico, que tem controle de temperatura. Apenas busquem comercimento. Eu estou falando isso tudo que eu estou falando porque ontem eu tive uma aula com um médico, gente, que prescreve cannabis, tá? Ah, mas aí se tem vape com essência de maconha, o problema é o vape, né? O problema é que é essência de maconha e não de maconha. É maconha, de fato, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O vape é péssimo, a plantinha não. Aí a Jéssica no chat. Exatamente, querido. Exatamente. Aí usar vape com essência de maconha chega a ser, sério, inacreditável. Mas eu vou ver se eu convido o Magic, que ontem deu a aula pra gente, exatamente pra vir aqui conversar com vocês sobre a nossa plantinha, o que a gente tem de conhecimento, né? Aí, bong com água gelada, ó. Ontem, Gabriel estava explicando que todos os nossos órgãos do nosso corpo têm receptores endocannabinoides. O nosso organismo foi feito para receber a plantinha, gente. E é por isso que ela não causa tantos efeitos colaterais, inclusive, que o nosso organismo tem sistemas para se regular quando há o uso da plantinha, diferente de outras ditas drogas, né? Porque eu não gosto nem de chamar a plantinha de droga. Nascemos para fumar o verde, Faísca. Eu, inclusive, quero fazer a especialização
legalização também sobre isso. E tem tantas outras plantas, gente. Ontem, o tema, né, da aula foi sobre como a gente pode fazer o desmame e tentar diminuir o uso de medicamentos nas pessoas com o uso de fitoterápicos. Então, uma pessoa que está a vida inteira tomando remédio para dormir, o que a gente pode fazer para aquela pessoa ter um sono de qualidade? A plantinha, nossa maçonha, ela ajuda muito na qualidade do sono. Assim, você passando por um médico, você passando por o tratamento com um psiquiatra que te receite, sabe? Que te passe o óleo, que te passe a quantidade certa, o tipo de flor que vai ser melhor para a sua neurodivergência, o seu caso, enfim, o que seja, né? Ô, Isaac, esse foi uma aula e foi só para nós, tá? Foi só para os profissionais da saúde, não foi aberta para o YouTube. Luna, você é da RJ, você conhece a Lacan? É um grupo de pesquisas sobre cannabis da UFRJ, Seropédica. Não conheço, Beatrix. Vou pesquisar depois. Existe muita desinformação sobre a plantinha. Existem muitos estudos que buscam criminalizar, marginalizar a plantinha. Então, assim, vamos com calma. Ainda é um assunto polêmico, né? Podemos ver. Samuel Sativan. Exatamente, pode ter certeza que a indústria do tabaco, que é um monopólio gigantesco, vai espalhar inúmeras mentiras sobre a cannabis, sabe? Olha só, gente. Não dá pra gente ser preciosista com as coisas. Porque se a gente for falar que fumaça causa câncer, então você pode parar de respirar em São Paulo, se você, né, ou em qualquer metrópole brasileira, porque fumaça causa câncer. Porque a churrasco também causa câncer, gente. Se você for parar pra pensar, sim, tem certas coisas que a gente tem que ter cuidado pra falar. Cannabis e água de garrafa... Não, pombo. Mas você não tem noção que a galera já tá num nível exatamente desse tipo, de tipo, agora a água de garrafinha, gente, não vai ser tão boa, né? Tô tentando parar de respirar em São Paulo. Não dá, né? Impossível. Exatamente, o calor da queima é controlado se você usar o vaporizador. A gente tava falando sobre isso ontem. Baldada é redução de danos em garrafa PET. Puta que pariu, churrasco em garrafa PET. Rafa, isso também é o que eu tava falando. Gatilho pra esquizofrenia. Tipo assim, muito provavelmente é isso, a pessoa já tinha esquizofrenia, ela não vai ser um gatilho pra esquizofrenia. Talvez aquilo ali só vai fazer a pessoa ter outro tipo de visão. A gente tem uma visão muito médico-centrada, medicamentosa das coisas. A própria noção de pessoas neurodivergentes e pessoas neurotípicas é uma noção que só o capitalismo traz pra gente. Por que tem pessoas que estão ditas num padrão, que estão num padrão certo, e outras que estão num padrão errado, sabe? Isso não, já é uma noção torta, sabe? E aí, exatamente quando a gente vai falar dessas neurodivergências, é isso que a gente tem sempre que pensar, que a gente vive num mundo que nos padroniza e que tudo diferente do padrão vai ser estereotipado de alguma forma. Então a gente tem que fazer todo esse pensamento de tipo, será que isso realmente é diferente? Ou se isso... E assim, por que uma pessoa, sabe, sei lá, ter alucinação é um problema, sabe? Às vezes aquela alucinação vai ser alguma coisa que vai trazer algum tipo de recuperação de trauma. Às vezes a pessoa precisava passar por aquilo de verdade, sabe? Pode acontecer com a plantinha é você ter uma bad, sabe? Só se você passar da dose de THC, que, sabe? Que é o que acontece muitas vezes com o prensado, porque a legalização faz com que a gente não saiba o que tá ali. Então, quando vem tudo prensado ali, pode ter muito mais THC do que a gente precisava. Pode ter inseto, pode ter galho, coisas que a gente não deveria estar fumando. A legalização deixa a gente na marginalidade, além de nos fazer mal. Gente, eu tenho 2 casos específicos de pacientes meus. Um que é neurodivergente, faz uso de Venvance, estava fazendo Venvance de manhã, enjoado todos os dias, não tinha vontade de fazer café da manhã, não tinha vontade de tomar café da manhã todos os dias. Fiz a anamnese e descobri que ele já fazia o uso da plantinha. Eu falei, olha, já que você tem esse enjoo com Venvance pela manhã, talvez se você fizer o uso da plantinha assim que você acordar, der 2, antes de tomar o café e tal, provavelmente isso vai melhorar o seu enjoo. Dito e feito. Agora, ele não só não tem mais enjoo, como ele toma café da manhã
maconha todo santo dia. Isso não é mais saudável? Outro, paciente que também faz uso muito de álcool. Falei, vamos tentar substituir? Fiz todo o acompanhamento, falei de associação, indiquei médico, indiquei psicólogo, tudo isso. Falei, vamos tentar substituir o álcool pela plantinha? Porque o álcool não tem dose segura, mas a plantinha, né? E aí, quem poderia imaginar que ele tá parando de ser alcoólatra por conta da plantinha? Então, assim, é a porta de entrada para as outras drogas. Não, pelo contrário. Inclusive, a plantinha ela pode ser usada como desmame de outras drogas. Ela te afasta de outras drogas muito prejudiciais, como o álcool. Então, assim, né? Essa live é financiada pelo Proerd. Sim, Rafa, bastante. Só que é isso. Fumar maconha gera ansiedade. Se você está fumando uma genética de flor que tem mais THC, provavelmente, do que CBD. Assim, criminalização gera falta de estudos, que gera... era transtorno alimentar. Eu li tag. Não, então, depende do caso. O Gabriel, inclusive, ontem falou isso na aula, que a gente precisa ter cuidado com certos casos de transtorno alimentar. Por quê? Voltando a falar de larica, né, gente? A plantinha causa larica. Sabe por quê? Porque tudo fica mais gostoso quando a gente tá com a plantinha. Então, assim, a comida realmente fica mais gostosa, mano. A gente fica mais feliz. Ele falou, normalmente as pessoas fazem uso de cannabis para poder relaxar, dormir, ter mais prazer e esquecer dos problemas do dia a dia. E isso normalmente são os motivos que levam, sabe, as pessoas fazerem um uso. Então, assim, essa coisa da plantinha te dar mais, né, vontade de comer é porque você tá sentindo um gosto melhor da comida. Ela apura o seu paladar, te deixa mais feliz, te deixa mais descansado. Então a comida vai ser mais gostosa, o tempo que você passa com as pessoas vai ser de maior qualidade. Então, assim, temos que prestar atenção, sim, em alguns casos de transtorno alimentar, exatamente para não piorar, mas isso tudo tem que ser avaliado individualmente. A gente não pode generalizar. Hoje em dia, gente, quase não uso álcool, exatamente. Camarada, eu uso porque foi por causa dela que não tirei minha vida. Olha só, Pombo falando, foi por causa da plantinha que ele não tirou a vida dele. Por isso, meus pais nunca falaram nada. É isso, gente. Cara, é isso. Eu não aceito falarem mal da plantinha na minha frente. Diogo, parei com cigarro em janeiro. Tinha tentado há 10 anos. Tratei com chiclete, remédio, terapia. Foi a Santa Maria Joana que me ajudou a parar definitivamente. Gente, uma salva de palmas, por favor. Estava num rolê observando exatamente isso. O casal ao meu lado estava fumando cigarro. E eu e Nica estávamos do nosso ladinho. A gente levou pro rolê 3 beck fininho, tá? Quando a gente estava no primeiro beck, eu olhei pro lado, a galera já tinha amassado um maço de cigarro. No final do rolê, na noite, eu olhei pro lado e eles tinham amassado 2 maços de cigarro, um cada um. E a gente não tinha nem fumado o segundo beck ainda, gente. É surreal. Tipo assim, de uns tempos pra cá, a gente tá parando de fumar prensado, amém, graças a Jah. E a gente viu uma diferença absurda da quantidade. Porque quando a gente fuma um prensado, realmente, o prensado ele faz você querer fumar mais prensado. O efeito dele te deixa... O efeito do prensado te deixa horrível, te deixa enjoado, te deixa mole, te deixa com sono. Ali tá tudo ruim. Dá gosto ruim na garganta. Agora, trocar já por uma outra strain, que é uma strain conhecida do país da América Latina, fez maior diferença. E a gente tá fumando bem menos do que a gente tava fumando prensado. É isso, cara. 2 maços de cigarro em um rolê, gente. Imagina quanto eles não fumam durante o dia, durante a semana. A carga tabágica do pulmão dessa galera é fodida, mano. Jéssica falou, é verdade que a plantinha também ajuda no meio ambiente? Sim, que pesquisem sobre cânhamo. Gente, dá pra fazer roupa com cânhamo, casa com cânhamo, tudo dá pra fazer com cânhamo. O cânhamo absorve não sei quantas vezes mais gás carbônico. E tudo isso vai por água abaixo por conta de preconceito. Racismo, tá? Não é preconceito puro, é racismo. Porque a plantinha foi popularizada com as pessoas, né,
vindas de África. Ó, o Diogo ainda falando, com a grana que ele economizou do cigarro, ele pôde sair do prensado e melhorar a qualidade da erva. A gente tem gastado a mesma quantidade de dinheiro, mais ou menos, que a gente gastava com o prensado. E hoje em dia a gente fuma uma qualidade muito melhor. Colombinha. Pombo, eu já lavei o prensado várias vezes. Na falta de poder comprar uma qualidade melhor de maconha, né? Lavar o prensado é essencial, gente. É só você esquentar a água, não pode deixá-la entrar em ponto de ebulição. Então, quando ela começar a formar aquelas bolinhas do lado, você já pode desligar. Aí você joga o prensado lá dentro, deixa ele dar uma soltada, que ele vai se soltar, vai começar a hidratar as florzinhas. Aí, se a água estiver muito suja, você joga fora, repete mais uma ou duas vezes, se a água continuar saindo muito suja. Aí deixa secar e aí seja feliz. Então, se fumarem prensado, lavem o prensado. E procurem uma associação, porque as associações vão garantir que o óleo que você vai consumir vai ser de boa qualidade, porque hoje em dia a gente já vê óleo nas farmácias, mas eles não são óleos de boa qualidade. Inclusive, tem preços muito mais caros. E aí, quando você entra numa associação, você consegue um óleo de melhor qualidade, um preço melhor. Lady mandou. Lembrando que quem deu a ideia de proibir a erva no Congresso, lá em 1900 e tanto, foi um psiquiatra brasileiro. Olha para você ver como os psiquiatras do Sameca estão além. Aí, Passaporte do Jair mandou. Recomendo também o livro Fumo de Angola, Cannabis, Racismo, Resistência Cultural e Espiritualidade. Tem PDF grátis na internet. Eu adorei essa recomendação, Passaporte do Jair. Muito obrigado. Eu, inclusive, gente, tô pensando em fazer um drive da camarada Luna, com, né, conhecimentos compartilhados entre nós. Atenção, Abin, só porque cai um caminhão, não é nada disso que você está pensando. Estamos falando de One Piece, Abin. Olha, PDF do livro da história da reforma psiquiátrica. Bom demais. Maresia, sente a maresia, maresia. Ó, Manuel Ninho mandou R$ 5 e falou: Oi, Luna. Sabe se há alguma pesquisa ou uso de cannabis para o tratamento de transtornos alimentares? É o que a Jéssica, não, o Rafa tinha perguntado. Tem que ver caso a caso, teria que saber qual é o transtorno alimentar que a gente está falando, para saber se a cannabis poderia ajudar, em qual horário que você ia tomar para, de repente, prevenir que isso gerasse alguma crise. Depende, teria que ser avaliado individualmente. Se você quiser, manda uma mensagem para mim, ou no Instagram, ou no e-mail, que a gente conversa pra gente marcar uma consulta. E aí, pra eu entender melhor essa situação. E aí, qualquer coisa eu te encaminho para esse colega meu, camarada, que é psiquiatra, especialista em cannabis medicinal. E aí, a gente faz esse tratamento em conjunto.